Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando, aprendendo, divulgando a palavra. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. E ele diz o seguinte: quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com a soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Amém. Bom, meus queridos, parei, li aqui na minha Bíblia convencional, agora só para comparar, na minha Bíblia contemporânea, o mesmo versículo, diz o seguinte, então é Deuteronômio 18, 22. Talvez vocês estejam imaginando, como vamos saber se a mensagem veio do Eterno ou não? Eis o teste. Se o que o profeta disse em nome do Eterno não acontecer, obviamente o Eterno não está por trás disso. Foi invenção do profeta que deve ser ignorado. Amém. Bom, meus queridos, hoje é domingo e eu tomei a liberdade de falar sobre esse assunto. Esse assunto está há alguns dias na minha cabeça e eu mesmo, já fui vítima, vamos dizer assim, de falsas profecias. E então eu queria, compartilhar com vocês, falar um pouco sobre isso, Então, e se a gente for também daí para Jeremias, deixa eu ver aqui, Jeremias 17:5, Se a gente for para lá diz que assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Amém. Então, a gente, juntando os dois versículos, a gente percebe que, infelizmente, há muitas pessoas mal intencionadas, pessoas que usam o nome de Deus em vão, e usam para se enriquecerem, para se tornarem conhecidos, usam para benefício próprio, e serão, é claro, no momento certo, na hora certa, serão julgados e terão, terão que enfrentar, o juízo de Deus, Então, se não forem punidos aqui, serão, obviamente, punidos lá, Assim, ou seja, não tem como fugir, é aquela que a gente fala sempre aqui, são escolhas. Então, a pessoa escolheu usar o nome de Deus em vão, ou escolheu, deixar que a soberba falasse mais alto, escolheu usar o nome de Deus para subir, para se tornar conhecido, para ganhar dinheiro, a pessoa, uma hora ou outra, a pessoa vai ter que se entender com Deus, ter que se explicar com Deus por que agiu dessa maneira. E cabe a nós, é claro, ficarmos alertas para essas falsas profecias, para esses falsos pastores, falsos profetas que andam por aí. Infelizmente, como eu disse, eu já fui vítima, vou dizer a palavra vítima também, de falsas profecias, e até minha esposa fala, ela tem, às vezes sai essa conversa, ela fala para mim, ela fala, mas você é muito desconfiado, e eu não sei, eu não sei se acho que eu falei aqui alguma vez já, eu não sei se isso é algum dom que Deus me deu, ou se é algum defeito meu, não sei, realmente estou sendo bem sincero, mas acontece muitas vezes comigo de eu olhar para a pessoa e sentir, olhar, pensar, já vem na minha cabeça, essa pessoa não é de Deus, essa pessoa não está falando em nome de Deus, aí tem enganação.
E eu tenho isso assim com uma facilidade. E como eu disse, eu não sei se isso é defeito, né, ou se é realmente um dom, né, que Deus me deu, né, uma forma de eu identificar as pessoas que são realmente de Deus, que devem realmente ser levadas a sério ou não, né? E então, isso faz com que eu fique, talvez minha esposa seja certa, desconfiado, né, demais. Mas algumas coisas vêm na minha cabeça, né, por exemplo, né, muitas igrejas, né, dizem e têm esse hábito, né, de, por exemplo, a quarta profética. Daí até eu já conversei com a minha esposa também, eu indago para ela assim, ué, Deus só faz profecia nas quartas? Deus não faz profecia na quinta, na sexta, no domingo, na terça, né? Ele só faz na quarta. Então, por que quarta profética? E eu, né? Eu tenho para mim, eu penso para mim, eu vejo aqui na Bíblia, né? Eu leio que Deus faz profecia, Ele usa os profetas, usou muitos profetas, né? É, qualquer dia, qualquer hora, não tinha hora certa da profecia. Então, por que quarta profética? E muitas igrejas usam a quarta profética, é na quarta-feira. As profecias são ditas na quarta-feira. Então, eu imagino assim, o pastor recebe de Deus a profecia na quinta, daí ele vai acumulando. Ele recebe na quinta, ele recebe na sexta, ele recebe no sábado, ele recebe no domingo, ele recebe na segunda, na terça, mas ele só pode falar na quarta. Daí tem a quarta profética. Então, para mim, aí já tem enganação. Desculpem, queridos, me desculpem se hoje eu estou sendo assim, acho que duro demais com as palavras. Mas a minha intenção é a melhor possível, é alertá-los para ficarem espertos, né? Ficarem atentos, espertos não, ficarem atentos com as pessoas mal intencionadas, né? Eu estou fazendo um curso de conhecimento bíblico pela internet mesmo, estou gostando muito e está agregando muito na minha vida, né? E lá outro dia uma das instrutoras disse, né, e eu concordo plenamente com ela, que infelizmente há muitas igrejas, muitos pastores que só se preocupam, infelizmente, com o dízimo. Então, eles só querem aumentar o número de membros para que aumente o número de dízimo, né? Que o dízimo seja maior, porque o dízimo sendo maior, né, o que fica para ele, para o pastor, aumenta também, né? Porque a gente sabe, né, que muitas igrejas aí, principalmente essas igrejas conhecidas, essas igrejas enormes, a gente sabe que os pastores ganham de acordo com o dízimo. Então ele tem um salário fixo e mais um percentual do dízimo. Tanto que quanto mais seguidor o pastor levar para tal igreja, maior é o salário dele, né? Eu fiquei sabendo disso também há um tempo atrás, mas na própria Bíblia, agora não me recordo onde, diz que é lícito, né, que o pastor fique com uma parte, sim, do dízimo, do que é recolhido para a igreja, uma parte não só do pastor, mas para outras pessoas que necessitam, que trabalham na igreja, que necessitem, né? Então não é errado que fique uma parte para ele. Não é errado, né? Mas tudo tem um limite, tudo tem um determinado, tem que ter bom senso, né? Tem que ter bom senso. E muitos, infelizmente, só pensam nisso, né? Muitos dirigentes de igreja e muitos pastores, e não só pastores, membros também só pensam nisso, mas principalmente eu falo pastor porque o pastor é o que comanda a igreja, vamos dizer assim, né? Então eles muito só se preocupam com o dízimo, então que a gente tome cuidado. E essas profecias também, muitas são inventadas, muitas pessoas inventam, né, justamente para isso, para prender o membro na igreja, para trazer membros para a igreja, né? E são profecias que infelizmente não acontecem. Por quê? Porque não são de Deus. Daí como que a gente sabe se a profecia vem de Deus ou não vem de Deus? Com o tempo, né? Se acontecer, era de Deus. Se não acontecer, não era de Deus, né?
E as minhas realmente não aconteceram. Por quê? Porque não eram de Deus. Porque se é de Deus, acontece. As profecias que aconteceram aqui, que estão na Bíblia, todas aconteceram. Por quê? Porque são profecias de Deus. Quem falou foram os profetas realmente que foram escolhidos por Deus, que foram tocados por Deus e falaram, e as profecias se concretizaram, elas se materializaram. Por quê? Porque eram promessas vindas de Deus. Então há dois tipos de promessas: as vindas de Deus e as vindas dos homens. As vindas de Deus são lícitas, são perfeitas, são verdadeiras. As vindas dos homens nem sempre são verdadeiras, porque nem sempre foram tocados por Deus. Tá bom? Quer dizer, Deus, quando quer, ele toca qualquer pessoa, né? Pode estar passando uma pessoa na rua, um mendigo, um desconhecido que você nunca viu, e de repente ele vira para você, ele é tocado por Deus ali naquele dia, naquela hora. Não precisa ser quarta-feira, não, pode ser qualquer dia. Ele é tocado, ele vira para você e fala: ei, fulano, Deus mandou te falar tal coisa, né? E daí você vai ficar meio assim: será? Eu nunca vi essa pessoa. Você vai passar o tempo, vai acontecer, você vai lembrar e vai falar: puxa, mas ele me falou, aquela pessoa lá, aquele mendigo me falou isso, né? Realmente, ele tinha razão, realmente é uma profecia que veio de Deus. Então, quando Deus quer, ele faz isso. E outra coisa, né, que eu ouvi também, nesse próprio curso também, falando sobre as profecias, mas falando bem pouquinho, né? Isso também ajudou a ficar na minha cabeça. A instrutora disse, né, eu já vi, né, a gente vê nas igrejas o pastor daí dizer: eu estou vendo essa chave, estou vendo uma chave na sua mão, e essa chave é do seu apartamento novo, essa chave é do seu carro novo. Queridos, se Deus quiser que você receba um carro, quiser te dar uma bênção de um carro, de um apartamento, ele vai dar, ele vai acontecer, ótimo, né? Se ele fizer isso, ótimo. Mas Deus está muito mais preocupado com a sua salvação do que com o seu apartamento ou com o seu carro. Tá bom? Então, que a gente fique atento, tá bom, queridos? Então, o recado que eu queria dar hoje, a reflexão é essa, para que a gente fique atento às falsas profecias, né? E, infelizmente, estamos aí rodeados de pessoas mal intencionadas, de pessoas que usam a igreja, usam a Deus, né, para falar mentiras, para iludir as pessoas, para enganar as pessoas, usam isso para benefício próprio, usam isso pensando em dinheiro, né? Pensando em dízimo gordo, pensando em a cobiça que tomou conta da cabeça e dos atos, dos pensamentos e do coração dessas pessoas. Então, que a gente fique atento. Não é, lógico, né, para você desacreditar de tudo. Então eu não vou mais na igreja. Não, não é isso. É claro, eu sei que você, meu querido, minha querida, vocês têm bom senso. É apenas vigiar, né? Orar e vigiar, né? Eu sempre peço a Deus, sempre peço a Deus que me dê sabedoria, né? Para que eu possa, sabedoria e discernimento, para que eu possa enxergar as coisas com mais clareza, né? Então eu peço para que Ele abra meus olhos, para que Ele abra meus ouvidos, né? Para que eu consiga enxergar melhor, para que eu consiga ouvir melhor, né? Talvez seja isso, né? Como eu disse no começo, eu não sei se é um defeito ou se é um dom, mas talvez seja isso, né? Talvez Deus esteja me dando cada vez mais esse discernimento, né? De olhar para a pessoa, de ouvir tal coisa e já pensar: não, é mentira. Isso é mentira, né? Essa pessoa está mentindo. Essa pessoa não é de Deus. Essa pessoa, ela está errada. Ela está fazendo coisa errada. Então é nesse sentido, né? Não é para chutar o pau da barraca, não ir em igreja nenhuma, não acreditar mais em pastor nenhum, não é isso. Há muitos pastores honestos, há muitos padres honestos, há muitas pessoas que usam realmente
que falam realmente de Deus verdadeiramente, que são tocados por Deus, que levam uma vida exemplar, sim. Tá bom, queridos? Não é para a gente generalizar, jamais, jamais, tá bom? Então é isso, queridos. Fiquem atentos, tá? Com as profecias, fiquem atentos às pessoas, né? Que a gente filtre, que a gente ore bastante, que a gente peça a Deus sabedoria, que a gente peça discernimento, para que a gente não seja pego de surpresa por falsos profetas, falsos homens de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus, que Deus nos dê muita paz, muita harmonia, muita sabedoria, muito discernimento, para que a gente possa enxergar, compreender as coisas como elas realmente são e que a gente, baseado nisso, façamos as escolhas certas, escolhas que nos aproximem cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe a sua pergunta, deixe o seu pedido de leitura, o seu pedido de oração. Fique à vontade, tá bom, queridos? E amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, sempre, né, com a intenção de fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa esperança e nos aproximar mais de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe todos nós, Deus abençoe nossas famílias, Deus abençoe nossas vidas, nossas escolhas, nossas decisões, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, queridos, com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.